Olá pessoal, bem-vindos a mais um dia de aula de matemática financeira, operações comerciais. Eu sou o professor Fabiano Soares, da Escola Franklin Moreira Xavier. Iremos falar um pouco sobre as operações comerciais. O que é a matemática financeira? Matemática financeira é uma das áreas da matemática que estuda a variação do dinheiro ao longo do tempo. Ela é muito utilizada nas atividades financeiras do dia a dia, das mais simples às mais complexas. Quem deseja comprar um imóvel precisa escolher forma de pagamento à vista ou parcelado. Então isso é que é a matemática financeira, a área que ela atua. Então todos nós conhecemos bem, porque todos nós compramos algum objeto, alguma coisa, então nós conhecemos bem essa parte. Às vezes você compra parcelado, às vezes à vista, então isso tudo faz parte da matemática financeira. Operações comerciais são operações que podem gerar lucro ou prejuízo sobre o preço de custo ou sobre o preço de venda do produto. Então, isso aqui é operações comerciais. Iremos agora ver alguns exemplos de operações comerciais e como nós podemos calcular essas operações. Temos aí o primeiro exemplo, a primeira situação, aí onde se trata de uma compra, então vamos ler junto aí esse problemazinho. Pedro comprou um relógio de R$ 170 e quer vendê-lo em sua loja obtendo lucro de 25 sobre o preço de compra. Por quanto Pedro deve vender esse relógio para obter o lucro desejado? Então nós vemos aí um probleminha, né? Uma situação matemática que envolve o nosso cotidiano, nosso dia a dia. Então esse probleminha matemático faz parte da matemática financeira. E como nós podemos resolver? Aí começamos aí a explicar a forma de resolver. Tem aí o preço de venda, que vamos chamar de PV, do relógio deve ser igual ao preço de compra, mais o lucro desejado na venda do relógio. Então essa é a fórmula que nós podemos resolver. Aqui embaixo nós temos a seguinte situação. Temos essa fórmulazinha aqui que nós podemos fazer, lembrando que essa fórmula ela é criada somente para nós termos a noção de como estamos resolvendo, tá certo? O padrão de resolver é essa daí, mas matematicamente não é essa fórmula, não existe essa fórmula aí. Simplesmente nós podemos trabalhar com ela, usando o raciocínio lógico para chegarmos à resolução. Então nós sabemos que o preço de venda, que chamamos de PV, ele é igual ao preço de compra, né, que foi 370. Então está aqui, preço de venda igual ao preço de compra, que foi 370, mais o lucro. E de quanto foi o lucro? 25%. Esse 25%, nós temos que calcular ele de 370. E como nós calculamos? Já está aqui dentro desse quadradinho aqui verde, para nós calcularmos 25% de 370. Nós já estudamos isso quando nós falamos de porcentagem. Então, é só eu calcular o percentual aí de 25% de 370. Calculando esse percentual, nós encontramos o valor. Como que eu calculo isso? Multiplica 25 vezes 370 e divide por 100. Então, fazendo essa operação, nós temos aí como resultado 92,50. Então, o preço de venda que Pedro deve vender esse produto vai ser o que? Vai ser 370 mais 95,50 ou 95,50 centavos. Então, nós somamos aí
Então Pedro deve vender o relógio por R$ 462,50 para obter um lucro de 25%. Então essa é a operação que nós devemos fazer. Também temos aí uma segunda situação, parecida, mas um pouco diferente da primeira. É um notebook que foi vendido com desconto de 20%. E esse notebook custava R$ 3.000. Qual o preço de venda com desconto? Então agora ele quer o preço de venda, né, com desconto. Um pouco diferente daquela lá. Temos também a fórmula de resolver aí. O preço de venda, vamos chamar também de PV, desse notebook, deve ser igual ao preço do produto, que eu chamei aqui de preço normal, porque só para nós diferenciarmos do PV, então o preço do produto menos o valor correspondente ao desconto. Então nós temos a seguinte fórmula aí: PV é igual a PN, que é o preço normal, o preço que custava anteriormente, menos o desconto. Então como nós resolvemos isso? Esse probleminha da nossa situação. Temos aqui, né, o que está escrito aqui no comando, está escrito aqui nessa forma. Então menos 20%, que é o desconto. Então nós temos que resolver isso daqui, esse quadradinho aqui, para encontrar o desconto. Como que se resolve? 20 vezes 3.000 dividido por 100, que vai me dar como resultado 600. Então como que eu acho o preço de venda depois do desconto? É só diminuir aí o preço do produto, preço inicial, menos o desconto que eu encontrei, e vou ter um preço aí de 2.400. Então, portanto, o preço de venda do notebook é de 2.400. Bem fácil. Você vê que é a mesma fórmulazinha lá, a mesma forma de resolução, só mudou porque aí, quando eu calculo a porcentagem, eu subtraio do preço inicial, enquanto que aquela lá eu somava. Então só é essa diferença. Também nós podemos ver também uma terceira situação que faz parte do nosso cotidiano, mas é uma situaçãozinha mais complexa, né? Que é mais assim difícil de a gente ver, enquanto que as outras lá é mais do nosso cotidiano mesmo. Como nós vamos fazer compra, como nós queremos comprar alguma coisa, nós sempre calculamos. Vamos acompanhar a leitura. Jurandir comprou um carro elétrico por R$ 63.000 e 14 meses depois teve que vendê-lo por um valor 10% menos em função da taxa de depreciação do veículo. Qual foi o valor que o Jurandir obteve com a venda desse veículo? Então nós temos aí a seguinte situação. Ele comprou um veículo, né? Jurandir aí no caso, comprou um veículo por 63.000. 14 meses depois ele vendeu com 10% a menos em função do preço da depreciação. O que é isso? É o preço que ele caiu, né? Quando você tira um carro 0 km de uma loja, ele sempre, quantos mais meses passam, mais ele tende a perder o valor. Então isso é a taxa de depreciação. Então ele teve que vender a 10% menos do que o que ele comprou. Então o que é que a questão pede? Qual o valor que Jurandir obteve com a venda desse veículo? Dá para usar o mesmo raciocínio. O preço de venda, podemos chamar de PV deste carro elétrico, deve ser igual ao preço de compra, que vamos chamar aí de PC, menos a taxa de depreciação. Essa taxa de depreciação também pode ser chamada de prejuízo obtido na venda, né? A venda ela pode gerar lucro, prejuízo. Então aí gerou um prejuízo ao vendedor. Então como nós podemos calcular? Da mesma maneira lá,
Temos o preço de venda, preço de compra que foi 63 mil e a taxa de depreciação, a taxa obtida aqui em porcentagem, né? 10% sobre o preço de compra. Então, 10% aqui transformado já em fração, como nós temos costume de trabalhar, isso multiplicado por 63 mil. Então, 10 vezes 63 mil dividido por 100, encontra aí o valor de 6.300. Então, como que eu encontro o valor, o preço de venda? 63 mil menos o que eu encontrei, que foi de 6.300, que vai me dar um preço aí de 56.700. Então, esse foi o preço que Jurandir teve que vender o veículo, com prejuízo. Lembrando que ele teve um prejuízo devido ao valor aí que o veículo perdeu. Então, essa é a terceira situação. Vimos 3 situações aí, um pouco diferente das outras, mas que dá para resolver usando o mesmo raciocínio. Lembrando que nós já vimos porcentagem, então quem tiver alguma dúvida aí sobre cálculo de porcentagem, faça pergunta que eu respondo como calcula, mas é dessa maneira. Pega aí o percentual e multiplica pelo o preço aí que eu quero saber do produto. Então vamos às atividades, boas atividades para todos, tenham todos um bom dia, uma boa atividade e pratiquem bastante, preste atenção na leitura, acompanhe a leitura, assista os vídeos, reveja se precisar, para que você possa fixar o conteúdo. Fique com Deus e um bom dia a todos.